Alguma vez já passou pela cabeça a ideia de poder conversar com Deus, sabe? Questionar ele cara a cara sobre as injustiças do mundo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar a fundo exatamente nisso. Vamos dar uma olhada no livro do profeta Abacuque, que, para ser sincero, é menos uma profecia tradicional e mais um debate. Um debate intenso e surpreendentemente honesto sobre fé, dúvida e, claro, o silêncio de Deus. E a pergunta que está no centro de tudo é essa: é permitido debater com Deus? Longe de ser um sinal de falta de fé, a história de Abacuque nos mostra que, às vezes, lutar honestamente com as nossas dúvidas pode ser um dos caminhos mais verdadeiros e profundos para chegar numa fé madura. Então, quem era esse profeta? Olha, Abacuque não é aquele tipo que só recebe a mensagem e repete. Não, ele é um homem que olha para o caos, para a injustiça ao redor dele e decide levar suas queixas direto para a fonte, direto para Deus. De muitas formas, ele acaba sendo a voz da nossa própria angústia, né? E para a gente entender a angústia dele, a gente precisa dar uma espiada no mundo em que ele vivia. Pensa só, estamos lá no final do século 7 a.C., no reino de Judá. A situação era, para dizer o mínimo, crítica. Dentro do país, a corrupção corria solta. E lá fora, no horizonte, uma nova superpotência, o Império Babilônico, estava crescendo e ameaçando engolir todo mundo. É nesse caldeirão de incerteza que Abacuque levanta a voz. A primeira queixa dele é um verdadeiro grito de frustração. Ele olha para o próprio povo, para Judá, e vê maldade e corrupção em todo canto. Então ele lança a pergunta para Deus: até quando? Por que esse silêncio todo diante de tanta coisa errada? Uma pergunta que, vamos combinar, ecoa até os dias de hoje. E a resposta de Deus, nossa, é no mínimo chocante. Ele diz que não está em silêncio, não. Na verdade, ele está preparando um instrumento de juízo, os babilônios, justo eles, uma nação conhecida por ser cruel e violenta. Para Abacuque, essa solução parecia muito, mas muito pior que o problema original. E isso leva, claro, à segunda queixa, que é ainda mais profunda. A questão agora vira teológica, sabe? Peraí, como pode um Deus que é santo e justo usar uma nação ímpia, brutal, para punir o seu próprio povo? Porque, ok, Judá tinha seus pecados, mas os babilônios eram incomparavelmente piores. Esse é o grande dilema do livro. E o que ele faz diante disso? Desiste? Não. Abacuque sobe de forma simbólica a uma torre de vigia. Ele basicamente diz: eu vou ficar aqui e vou esperar até Deus me responder. É um ato de fé teimosa, uma decisão de buscar clareza bem no meio do caos. E a resposta, finalmente, vem, mas não é um mapa detalhado do futuro. É um princípio, uma base fundamental que se tornaria um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia. No meio da bagunça, da injustiça, o único jeito do justo sobreviver, de continuar de pé, é através da sua fé. Mas o que significa isso na prática? Viver pela fé, no contexto de Abacuque, não é fechar os olhos para a realidade. É a decisão consciente de confiar no caráter e nos planos de Deus, mesmo quando a gente não entende nada desses planos e as circunstâncias parecem gritar o contrário do que ele prometeu. É uma confiança ativa, não uma espera passiva. Certo, mas e a segunda pergunta de Abacuque, sobre a Babilônia? Deus garante a ele: esse meu instrumento de juízo também será julgado. E aí, ele pronuncia 5 ais. São 5 sentenças de condenação contra os babilônios. Por quê? Por causa da ganância, da exploração, da violência, da humilhação e da idolatria deles. A justiça de Deus, mesmo que pareça demorar, uma hora chega para todos. E aqui a gente vê a jornada incrível de Abacuque. Ele começa com perguntas cheias de angústia e medo, mas ele termina com uma declaração de louvor e confiança total. O diálogo com Deus não só deu respostas para ele, esse diálogo o transformou por dentro. Essa transformação toda chega ao seu ponto máximo no capítulo final, que muda completamente o tom do livro. Aquele debate tenso dá lugar a um salmo, a uma canção poderosa. É a oração de Abacuque, onde ele relembra os grandes feitos de Deus no passado para fortalecer a confiança dele no futuro. Esse aqui é o clímax emocional e espiritual do livro. Abacuque imagina o pior cenário possível: a economia destruída, a fome, a perda de absolutamente tudo. E mesmo diante dessa devastação total, a resolução dele é algo extraordinário. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor.
A alegria dele agora não depende mais das circunstâncias, mas do próprio Deus. Então, resumindo, o que a gente pode tirar dessa análise? Primeiro, que a fé de verdade não tem medo de fazer perguntas difíceis. Segundo, que Deus está no controle, mesmo quando os métodos dele nos deixam confusos. Terceiro, a justiça divina pode parecer lenta, mas ela é certa. E por fim, a nossa resposta para o caos do mundo é escolher viver pela fé. E a gente termina com a pergunta que Abacuque nos deixa como um eco. Quando as estruturas que nos dão segurança desmoronam, quando as respostas não vêm e o futuro é uma névoa, o que significa na prática escolher confiar? A jornada de Abacuque nos dá um modelo, um caminho, mas a resposta final, essa é uma que cada um de nós precisa encontrar.